Os nossos comentaristas, vamos a Brasília. José Maria Trindade. Zé, futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, quer o Supremo Tribunal Federal agindo contra esses manifestantes que acabam se aglomerando em frente aos quartéis. E aí ele concede uma entrevista ao portal UOL em que justifica alguns dispositivos da Constituição que poderiam embasar as ações do Supremo. Queria a sua avaliação. 2 minutos e meio, Zé. Eu fiquei muito assustado com essa fala do futuro ministro Flávio Dino, né? Primeiro porque me alertaram aqui o seguinte, que a possibilidade de união do Supremo, do TSE e do Executivo contra o Congresso Nacional é forte e uma possibilidade perigosa, porque aí o Supremo ganharia no Executivo uma força de ação muito grande, né? Agora, vamos lá a essa situação. O que me assusta é que o PT sempre defendeu manifestações. É um dos pontos principais do PT, porque o MST, o movimento do Sem Terra, do Sem Teto, né? Eles sempre fizeram manifestações. E manifestações agressivas, de colocar fogo em pneus, de interromper estradas, né? O MST fazendo barracos aqui, barracos ali, assustando. Quando monta barracos perto de uma fazenda, assusta e eles vão lá cobrar pedágio da fazenda. Então sempre fizeram isso. Quando se fala em levar esse pessoal do MST para a justiça, é terrorismo, não pode criminalizar os movimentos sociais. E está aí o PT ao lado de uma pessoa que defende o Supremo contra manifestantes familiares, que é isso aí que nós estamos vendo. Tá certo. Agora, Coronel Gerson Gomes, também queria escutá-lo sobre essa possibilidade, uma parceria entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Justiça. O alvo seria manifestações e essas pessoas que se aglomeram em frente aos quartéis. Coronel. É interessante que quando o Paulo Figueiredo ele nomeia o comandante do Exército, ele parte do pressuposto que o presidente da República está observando toda essa situação e faz as suas análises de cenário. Ele projeta para onde o Brasil caminha, se manteve em silêncio e várias inconstitucionalidades e crimes foram cometidos nesse interregno entre o término da eleição e o momento da diplomação. Esse assunto específico que nós estamos falando do talvez futuro ministro da Justiça, ele está num contexto dessa fala do presidente hoje do TSE que tenta legitimar uma série de atitudes ao arrepio da Constituição. Então, a perseguição política que ele fez nas redes, e que não é só ele, diga-se de passagem, isso já vem ocorrendo pelo TSE, nós vemos os canais de influenciadores da direita que estão desmonetizados há quase 3 anos, sem acesso aos processos, com os advogados não tendo o devido processo legal. Nós temos jornalistas, nós temos deputados, nós temos, inclusive, a emissora, a Jovem Pan, foi censurada durante o processo eleitoral, ou seja, uma série de crimes sendo cometidos e todos observando. Então, nós temos a perspectiva de que essa combinação Ministério da Justiça e STF, ela é uma combinação explosiva. Veja bem o que aconteceu, por exemplo, numa entrevista que o talvez futuro ministro da Justiça, ele deu ao Juca Kfouri, que é um militante de esquerda que é bem conhecido. Ele disse que o Sérgio Moro condenou Lula sem provas. E o Kfouri respondeu o seguinte, que durante aquela pergunta ele falou assim: muitos desse governo Bolsonaro deverão ir para a Papuda. E interessante que o próprio futuro ministro da Justiça, ele incrimina todos aqueles que chamam Lula de ladrão. Então, vejam que há a configuração, a construção de uma narrativa que fará, e olha o que ele avançou. Dino disse que não serão concedidas anistias pelo governo Lula e que todas as investigações em curso no país serão mantidas. Isso significa dizer que vários dos eleitos, inclusive senadores e deputados federais, quiçá governadores, poderão ter as suas
a sua eleição não configurada em diplomação ou mesmo tendo sido impugnadas, porque existem várias investigações em andamento, também enquadrando esses eleitos como atos antidemocráticos, como conspiradores contra a democracia. Percebam que é uma bola de neve que não tem muito limite. E agora eu gostaria de falar sobre os militares. Os militares, eles podem e devem estar amparados dentro da decisão do comandante supremo das Forças Armadas, que deve seguir a Constituição. Nós sabemos que essa narrativa de golpe militar, ela inexiste, porque os militares são, de fato, legalistas e cumpridores da Constituição. No entanto, se algo não for feito agora para estabelecer o equilíbrio entre os poderes, ou seja, a defesa dos poderes constitucionais, o que acontecerá em breve é que os militares serão chamados por um futuro presidente Lula a fazer as operações de garantia da lei e da ordem contra a população. E por que eu digo isso? Porque no planejamento do senhor Flávio Dino existe a formação de uma força nacional mais robusta, mais musculosa, que possa assumir as missões de garantia da lei e da ordem que hoje são das Forças Armadas. Muito bom, só que isso demanda talvez 2 anos para conseguir a capilaridade, logística, para que essa Força Nacional possa atuar em todo o Brasil. E hoje nós sabemos que se essas medidas que o senhor Alexandre de Moraes se propõe a implementar, com o respaldo de uma Polícia Federal capitaneada pelo senhor Flávio Dino, vai colocar a população em uma tensão que provavelmente, pelo que nós temos observado, os setores produtivos, setores ligados ao agronegócio e muitos outros setores vão se manifestar e serão reprimidos. E serão reprimidos por quem, se não existe nenhuma instituição capaz de fazer essa repressão? Então, as Forças Armadas hoje serão chamadas amanhã para reprimir o povo sublevado. Então, não há como empurrar com a barriga muito essa situação. Ou se restabelece as forças políticas, fazem uma organização para que o Estado de Direito seja restaurado e que os poderes constitucionais sejam garantidos, o poder judiciário no seu quadrado, o poder legislativo no seu quadrado e o poder executivo no seu, como o presidente reiteradamente tem falado, que dentro das 4 linhas da Constituição, esse processo já não se encontra. Vamos aguardar o que nos espera. Perfeito, Coronel Gerson Gomes. Agora eu vou passar rapidamente para o Fernão Lara Mesquita. O Fernão quer fazer um complemento. Contigo, Fernão. Olha, eu queria só deixar registrado que eu sou da paz, né, até que só sobre no ringue a violência, né? E desse momento em diante, quando a violência é afirmada nos níveis em que foi afirmada essa tarde lá em Brasília, né, e com o endosso de todas as instituições que estavam lá representadas naquela lista de cumprimentos do Alexandre de Moraes, estava toda a lista lá, né, e aplaudindo isso. Então eu entendo que só a violência pode responder à violência. Esse pessoal vem com intenções as mais sinistras possíveis, e eu estou dizendo isso na maior boa-fé, com base na minha experiência de 70 anos de observação do que acontece no Brasil. Eu nunca vi nada parecido e nem afirmado tão explicitamente, tão violentamente, tão convincentemente, principalmente, do que está sendo nesse momento no Brasil. Então, gente, é pegar ou largar.